Bom dia a todos e a todas. Inicialmente gostaria de agradecer o convite a mim formulado pelo Dr. Douglas Alencar Rodrigues, coordenador científico do evento, bem como parabenizar a Academia Brasileira de Formação e Pesquisa pelo evento que está se desenrolando nesse auditório, pela eficiência, pela proficuidade que estamos todos aqui aproveitando e sorvendo conhecimentos nesse dia. Eu tenho a honra de chamar aqui para palestrar a doutora Jaqueline Ramos Silva Carrijo, que ela é auditora fiscal do trabalho, e o nosso tema do nosso painel é a visão dos auditores fiscais do trabalho sobre as relações de trabalho e emprego. Então, espero que vocês tenham uma boa palestra. Bom dia a todos. Eu resolvi fazer uma fala mais prática, explicar quem somos e o que nos move dentro da inspeção do trabalho. Eu estou na carreira desde 1996. Comecei fazendo atividades de combate às fraudes, atrasos de pagamento de salários no comércio. Alguns anos depois, passei para análise de procedimentos, garantido aí o contraditório é a ampla defesa dos nossos autos de infração, interdições, embargos. É a equipe nossa de analistas que zela pelo contraditório e pela ampla defesa administrativa. Fiquei uns 4 anos e depois entrei na Rural. Fui coordenadora do Grupo Rural do Estado de Goiás, eu estou chefe da seção de fiscalização no meu estado hoje, E 1/3 da minha carreira, quase 30 anos aí, dedicado ao trabalho rural. Do trabalho rural para o combate ao trabalho escravo foi um pulo. Aí comecei a fazer operações no meu estado, coordenando as ações de combate ao trabalho escravo. Foi justamente nessa época que mataram meus colegas em Unai, inclusive no dia que eu estava indo para uma operação na divisa com o estado do Tocantins, quando assassinaram os meus colegas em Unai. Um mês depois, eu dei continuidade aos trabalhos, assim como todos os outros auditores fiscais, membros das equipes móveis de combate ao trabalho escravo. Nós não paramos as nossas fiscalizações, seja no setor, seja no carvão, seja no... Enfim, em qualquer dos setores econômicos, o trabalho não foi interrompido. Se tivéssemos parado, aqueles que assassinaram os meus colegas do meu concurso, que tinham filhos do tamanho dos meus, teriam vencido. E aí a gente realmente essa chaga, essa questão que infelizmente ainda assola o país do trabalho escravo, a gente teria parado naquela época. Fiquei nas ações do combate ao trabalho escravo quase 5 anos, a nível regional e a nível nacional. Então eu já vi de tudo no combate ao trabalho escravo. Covas de trabalhadores do meio rural, eu trabalhei no Centro-Oeste, trabalhei no Sudeste, trabalhei no Sul, trabalhei na Amazônia, já andei de helicóptero, já desci para a mata, resgate de trabalhadores dentro das áreas de fronteira nacional. Então, realmente, eu tenho muita experiência aquilo que envolve o trabalho rural e também, infelizmente, tenho muita experiência de abusos e maus tratos que são cometidos contra os trabalhadores rurais em nosso país. Há muita violência no campo, isso é real. Nessa época também eu comecei a me envolver com o movimento sindical, tentando aí fortalecer os movimentos sindicais dos trabalhadores, para que junto com todas as autoridades trabalhistas, junto com todo o sistema de proteção nacional, a gente conseguisse aí realmente reduzir os problemas a partir do fortalecimento do movimento sindical também. Cada um de nós tem uma experiência, o movimento coletivo é a base realmente de transformação de uma sociedade. Valorizar todos os movimentos coletivos é importante para que haja esse melhoramento das relações e das condições de trabalho, das relações humanas, para que a gente consiga aí promover esse desenvolvimento humano e econômico nacional com justiça social.
Nessa época também havia uma necessidade, né, e aí eu fui escolhida para fazer fiscalizações no setor sucroalcooleiro. Na época se falava, a equipe do agro está aqui, sabe muito bem o que é isso. Hoje é sucroenergético, né, mudaram o nome. Então, assim, havia muitas condições de trabalho precárias envolvendo os trabalhadores do corte de cana. Mas dentro do meu perfil, né, continuando estudando, eu não fazia somente os trabalhadores que estavam ali nos canaviais. E nos canaviais você aprende a fazer incêndio, por exemplo, você trabalha as ambulâncias, distância, a questão que envolve a migração, tráfico de pessoas, né, que eu fazia também no combate ao trabalho escravo, né, a exploração de trabalhadores também, e aí envolvia essa questão do tráfico, da migração nacional, a internacional também que envolvia, enfim. Dentro desse setor, além de fazer as relações de trabalho que envolviam a organização e processo no campo, também tive que aprender a lidar com as novas tecnologias, modelos de gestão que estavam em franco desenvolvimento. Então, nós temos empresas, né, nós temos empresas que têm péssimas relações de trabalho, mas nós temos boas empresas também, e essas empresas, em razão da seriedade, eu estou falando de mim mesmo, da minha carreira, de mim, em razão da seriedade do meu serviço, elas abriram as portas para que eu pudesse aprender novas tecnologias e modelos de gestão. A partir desse conhecimento que é necessário para a atuação do auditor fiscal do trabalho, a gente consegue aí visualizar decisões mais acertadas. Numa época que a gente ainda não tinha muita tecnologia. Tecnologia, inovação faz parte da inspeção do trabalho. Nós não somos uma carreira desconectada da realidade. Nós somos uma carreira que enxerga o mundo do trabalho e as mudanças que estão acontecendo, analisamos, né, aquilo que tem de essencial nesse mundo aí, que possa ser agregado dentro da atuação de cada auditor para que nós possamos aí realmente entender o que o trabalhador precisa e o que ele quer. Porque também existem escolhas, existem as escolhas. A gente tem que entender que o mundo do trabalho mudou. Voltando lá para o setor sucroalcooleiro, empresas, grandes empresas inclusive, abriram essas portas, porque todo mundo morre de medo de abrir porta para o auditor, né? Deus me livre de abrir a porta para o auditor, o que ela vai ver aqui, né? Mas não, confiaram em mim, abriram as portas, me ensinaram muita coisa. Os engenheiros, os médicos, os técnicos agrícolas, chamavam os trabalhadores rurais, me ensina como é que planta, como é que aplica o agrotóxico, o aéreo, no solo, né, o depósito, aonde que pode, não pode, né, os médicos, a questão do câncer, comunidades inteiras. Eu fazia operações, para vocês terem a ideia, alcançava era 15 municípios. Não era uma empresa, eram 15 municípios, porque são as grandes contratantes de mão de obra, seja o setor sucroalcooleiro, seja a construção civil, são empresas que impactam em comunidades inteiras. Então você tem que conhecer, saber exatamente quais impactos essas empresas estão causando. Além do RIMA, teria que ter aí um impacto socioambiental, né? Enfim. Passado o período desse momento de grupo móvel nacional, eu voltei para o meu estado, né? Voltei para o meu estado, pedi para voltar para o meu estado. A verdade é que eu estava cansada de ficar rodando o país, né? Então, eu estava muito cansada. E aí, voltei para o meu estado e, para descansar, eu assumi o transporte rodoviário de carga e passageiros, eu assumi a segurança pública, privada, filantrópica e militar, e assumi também as auditorias especiais na segurança pública, no estado de Goiás. Nesse período todo, muito conhecimento também. Interagir com o setor público é essencial. As experiências que eu vinha da rural, porque necessariamente você tem que trabalhar também com as prefeituras, você tem que trabalhar com o município, você tem que trabalhar com o estado, isso se realmente você quer resolver o problema do trabalhador. Quando a gente fala em resolver o problema do trabalhador, quem não entende a carreira do auditor fiscal do trabalho, ou não sabe os nossos poderes vão do livre acesso, que é aquela questão de poder entrar de manhã, à noite, finais de semana, quer dizer, livre acesso, a autuações, embargos e interdições, termos de depoimento, resgate de trabalhadores, afastamento de crianças e adolescentes, né, de
de atividades da lista TIP, né, de risco. Enfim, nós temos poder de apreensão. Então, às vezes, quem não conhece os poderes do cargo acham que somos rigorosos demais. Não somos rigorosos demais. Nós temos um trabalho sério, responsável, coerente, um poder que pertence aos trabalhadores. Nós somos uma carreira que zela pelo fiel cumprimento das normas de proteção dos trabalhadores. Nesse sentido, esse é o espírito que nos move. A proteção. Nós somos protecionistas, nós somos prevencionistas. Quando nós autuamos uma empresa, embargamos, interditamos, isso é para garantir a integridade física da pessoa, para garantir o respeito, para garantir dignidades. Nós fazemos o nosso trabalho dentro do ambiente de trabalho, olho no olho do trabalhador, do gestor, seja ele público ou privado. Nós vamos preparados para essa auditoria e hoje, graças às novas tecnologias, inclusive, que serão prestadas aqui, com as nossas análises de dados, cruzamento de informações, plataformas sendo desenvolvidas, cada vez mais temos ações mais assertivas, porque com o número de auditores fiscais do trabalho existente hoje, com o grande número de trabalhadores em atividade no país, com tantos setores econômicos aí pungentes, né, crescendo inclusive, né, e com tanta tecnologia, né, porque tudo isso demanda tempo de aprendizado, modelo de gestão, nova tecnologia, isso exige realmente um conhecimento, muito estudo, e quando a gente realmente desencadeia uma ação fiscal, a gente não sabe tudo o que vai acontecer, porque a gente não tem bola de cristal e a gente não vai para nenhuma ação com pré-julgamento, porque os nossos atos dependem do flagrante, do que nós vamos constatar em loco. Mas vamos muito mais preparados, com o olhar mais focado, especialmente para as questões mais graves. E é um prazer muito grande falar com vocês, ter a oportunidade de falar com o Poder Judiciário, para entender que quando anulam nossos autos de infração, quando suspendem nossos embargos e interdições, que solução está sendo dada para garantir a integridade física daquela pessoa que está ali? É uma análise, é uma crítica que nós temos sim, porque tudo bem, se for para suspender, anular auto de infração, é claro, é o poder, tá certo. Mas qual é a solução que você está dando para garantir a integridade física, garantir que aquelas pessoas não sejam mutiladas, que não morra alguém? Competência, negar competência é um problema. Eu não nego competência para nada. Eu me lembro quando eu fiz a interdição das pistolas da Polícia Militar do meu estado, que eu acompanhei elas até serem derretidas até os fóruns do Exército, né? Me falaram, você vai perder o cargo, você vai ser processada. Gente, eu tenho quase 30 anos, eu não nego competência, porque o foco é a proteção do trabalhador. Eu não atuo dentro de um limite CLT, não atuo dentro de um limite CLT. Não há, por quê? O mundo do trabalho é muito mais do que está escrito no CLT. Se eu quero ajudar os trabalhadores da saúde estatutários, se a gente está lá na Covid, qual eu estava na Covid, trabalhando lá com o pessoal da saúde, dentro dos hospitais, da saúde básica até os terciários do meu estado, pensem. Se eu fosse limitada ao entendimento de que não atuo em relação a pessoas que não são seletistas. É uma reflexão que a gente tem que fazer em relação ao trabalho. As autoridades trabalhistas vão ficar limitadas às relações de emprego? E como que ficam os outros? Quando eu faço transporte em pista, eu faço trabalho com autônomo. Quando eu estava na 12.619, na 13.103 no Congresso Nacional, ou quando eu estou lá dentro, né, na pista, lá no transporte rodoviário, eu paro todo mundo com a polícia rodoviária, seja ele autônomo, seletista, seja ele estatutário, seja ele doméstico. Não assim, ou a gente realmente passa a fazer uma reflexão quanto ao nosso papel institucional, a quem que nós estamos aqui para proteger, ou realmente em breve nossas atribuições, as nossas competências, elas realmente não se justificam o custo da União, o custo do erário estadual, o custo do erário da União para pagar as nossas remunerações, porque o que a gente faz é servir a sociedade. Se a gente vira as costas para o trabalhador estatutário, para um militar, para um autônomo, para agora com a reforma trabalhista, com todas essas formas de vínculo, o que nós vamos ficar fazendo? Né? Qual que é a justificativa para a sociedade? Qual o retorno que eu vou dar de resposta satisfatória de tantos problemas no mundo do trabalho?
E que país é esse que vai, assim, nós somos o último país a abolir a escravidão, nós temos relações de trabalho ainda realmente muito ruins no país, e como que vamos ficar? Enfim, são muitas discussões, eu tenho um prazer, assim, enorme de chamar Luiz Alfredo César, nosso colega auditor fiscal do Rio Grande do Sul, né, uma das pessoas, um dos auditores fiscais referência em todo o país, né, a fala é sua, né, e eu desejo a todos boas reflexões em relação aos acidentes de trabalho em todo o país, essa grande preocupação nacional, que é a vida dos trabalhadores no mundo do trabalho. Bom dia, pessoal. Cumprimentando aqui o nosso moderador, né, doutor Alexandre, cumprimentando meus colegas de caminhada, cumprimentando a todos vocês, a iniciativa da organização que abriu um espaço não para mim, mas para a instituição chamada Auditoria do Trabalho. Eu vou falar aqui em 15 minutos, mais ou menos, aquilo que vocês precisariam, talvez, de uns 15 séculos para a gente tentar entender um pedaço do que realmente acontece, né? O trabalho, pessoal, é fundamental, é preponderante, é um fator extremamente importante quando a gente se refere à saúde, né? E teve eventos recentes, né, que eu vou falar daqui a pouco, que mostraram para a nossa sociedade o quanto a nossa saúde é fundamental. Então a gente podia argumentar que o trabalho ele foi forjado, né, a regulação do trabalho ao longo desses séculos, ela foi muito forjada por instrumentos como o tripalium, como o pelourinho, como o chicote. E, infelizmente, em pleno século XXI, algumas relações de trabalho e emprego ainda são forjadas por instrumentos muito similares, instrumentos com impactos extremamente importantes sobre a saúde daquelas pessoas. Eu escolhi aqui uma dimensão que todo mundo conhece, todo mundo, né, sentiu perdas familiares, perdas de amigos, que foi a pandemia da Covid-19. Nós tivemos, segundo a Organização Mundial da Saúde, em torno de, né, isso são sempre números estimados, porque baseados em casos declarados pelos governos, em torno de 14,8 milhões de óbitos naquele período de janeiro de 20 a dezembro de 21, relacionado à questão Covid. Então a gente pergunta, quantos desses óbitos tiveram uma relação direta com o trabalho das pessoas? Quando a pessoa adoece no trabalho, a gente não fala de um evento determinístico, a gente fala de probabilidade. Então, a questão saúde e trabalho sempre é uma questão que está ligada ao conceito de risco. E o trabalho, sim, senhoras e senhores, ele foi um fator preponderante no contágio do patógeno da Covid-19. Ontem nós vimos aqui nossos colegas representantes da área de frigoríficos. Pois bem, alguns frigoríficos nas regionais foram vetores do processo de transmissão da Covid-19. Não é nem nós que estamos dizendo, são as autoridades de saúde. Então, este processo de adoecimento pelo trabalho é um processo reconhecido no mundo inteiro. Se tem um grupo profissional que todos reconhecemos como atingidos pela pandemia, é o pessoal da saúde, né? Esta estimativa, sempre estimativas, da Anistia Internacional, 17 mil pessoas ligadas à área saúde perderam a vida. De novo, estimativas que não representam o mundo real, né? Provavelmente esses números são muito maiores. A gente trabalha também com um conceito chamado de excesso de mortalidade, um conceito estatístico. Então, tem cortes na sociedade, né? Cortes na população de trabalhadores que foram mais atingidos pelos óbitos relacionados à Covid. Por quê? Né? O trabalho deles era fundamental no processo de contágio. Então, esses dados aqui são do NIOSH, que é uma instituição norte-americana que estuda a questão saúde e trabalho, né? O que eles chamam lá trabalhadores em segurança, nós conhecemos aqui como o pessoal da hotelaria. Nós conhecemos aqui como os vigias, os vigilantes. Então, todo esse pessoal foi uma das populações mais atingidas, porque exerciam a sua atividade, porque exerciam a sua ocupação. Outro corte também eram trabalhadores em saúde, e tem um terceiro corte que é
interessante a gente raciocinar que depende da inserção social das pessoas. No caso aqui, um dos grupos mais atingidos foram trabalhadores hispânicos. A gente está falando dos Estados Unidos da América, tá, pessoal? Eles têm dados também, ninguém mais nega o chamado aquecimento global, né? Tem que ser muito negacionista para negar o que está a olhos vistos. Pois bem, vocês sabiam quais são um dos grupos mais relacionados a óbitos por excesso de calor, por estresse térmico pelo calor? Esse grupo, pessoal, são os trabalhadores negros. Então, para esses trabalhadores, não por uma predisposição hereditária ou algo assim, né, mas por sua inserção no mercado de trabalho, eles acabam sofrendo mais óbitos pelo calor do que outras populações. Basta a gente ver, pessoal, os nossos coletores de lixo, né, são predominantemente negros, né, não porque eles escolheram aquela profissão, porque era uma profissão que ninguém mais queria. Então, esse corte social nas questões de saúde atinge grandemente uma série de adoecimentos. Talvez um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né, relacionados a óbitos na humanidade, seja o câncer. Pois bem, em torno, né, estimativas conservadoras, em torno de 4 a 8% de todos os cânceres que atingem a humanidade tem a sua gênese no trabalho humano. Foram lá que as pessoas se expuseram a agentes físicos, químicos, ambientais, né, sociais, organização do trabalho, e isso acabou resultando num adoecimento com várias causas, mas o trabalho foi um fator extremamente importante na eclosão deste adoecimento. Esses dados aqui são da OIT. Todo ano, pessoal, 2,3 milhões de mulheres e homens em todo o mundo sucumbem a acidentes e a adoecimentos pelo trabalho. As pessoas ainda morrem porque caem de fachadas em construção, mas morrem especialmente por adoecimento, né? A maior parte dessas mortes, em torno de 1,9 milhões, né, são adoecimentos relacionados ao trabalho, ao câncer, né, uma série de outros fatores. E que é pior, né? O que às vezes nos deixa bastante entristecidos e até indignados. A maioria desses acidentes, desses adoecimentos, estão dentro daquilo que a gente chama de fatores evitáveis. Seriam perfeitamente evitáveis se a legislação fosse cumprida, se as medidas preventivas fossem corretamente adotadas. Então, estamos diante de uma opção social. Nós colocamos essas pessoas do limbo, né, desestruturamos as famílias dessas vítimas por uma opção política, porque nós optamos por não proteger essas populações mais vulneráveis, as populações mais expostas. Um ponto que eu também observei, né, a questão que é muito cara, que é o judiciário, que é a jornada de trabalho. Vocês sabem qual é o fator que mais mata trabalhador no mundo, né? Não é quedas, não é o contato elétrico contato elétrico acidental, não é o soterramento. O que mais mata gente no planeta, gente trabalhando, é a sobrejornada, né? A jornada excessiva. Em torno, segundo o relatório conjunto da OIT e da OMS, em torno de 750 mil mortes, né, durante aquele período de tempo avaliado. Então, essas pessoas estão sofrendo problemas, por exemplo, isquemias, colapsos cardiorrespiratórios, porque submetidos a jornadas excessivas. Não vou entrar muito nesse mérito, porque temos aqui o colega Cláudio, que vai conversar com vocês, né? Outros fatores, como exposição a partículas, gases e fumos, também correspondem a um número de mortes muito expressivo. Geralmente não falo da questão econômica, mas alguns corações mais empedernidos gostam de ouvir números, né? Então, a gente perde, né? No Brasil, pessoal, com tanta área carente demais, né? Carente de recursos, educação, segurança, saúde mesmo, a gente perde cerca de 350 bilhões ano, se considerado o PIB de 2021, né? Então é muito dinheiro, em 10 anos, 3,5 milhões. Esse dinheiro que está sendo utilizado para custear eventos evitáveis, podia estar direcionado para outras áreas muito mais importantes, muito mais necessárias
ao nosso desenvolvimento enquanto sociedade. Uma coisa bastante comum, né? Vocês estão vendo ao fundo lá auditores fiscais do trabalho. Alguns riscos são perfeitamente observáveis a olho nu, mesmo por pessoas leigas. Como é nesse caso aqui, um trabalhador enfiando a mão dentro da área de operação de uma máquina. Hoje, infelizmente, a maior parte dos riscos que levam a óbitos, que levam a adoecimento, tem um outro caráter, né? Tem um caráter da sua invisibilidade, eles não são sensíveis. No caso aqui, a exposição, por exemplo, à sílica livre cristalina e a isocianatos. Esses produtos podem, ao longo do tempo, detonar a saúde daquelas pessoas que estão ali expostas. Aqui uma série de situações de trabalho. A gente vai contar depois para vocês, né, parodiando o nosso mestre Caetano Veloso, né, que ser auditor fiscal do trabalho, nós temos aqui vários jovens, ser auditor fiscal do trabalho é viver naquela antítese, né, é ter a dor e a delícia de ser o que é. Porque diante de situações assim, que nem sempre a gente consegue evitar, nem sempre a gente consegue fazer com que sejam revertidas, né? Lá de vez em quando, ou em muitas situações, a gente também obtém vitórias. Então, quando a gente obtém uma vitória, pessoal, não é nossa vitória, não é do meu órgão, é nossa, é da sociedade. É da sociedade que nos paga, é da sociedade que mantém esse tipo de serviço, né? O trabalho humano no Brasil é extremamente aviltado por uma série de relações, não apenas no campo remuneração, né, mas no campo das próprias condições de trabalho e vida dessas populações. Isto levou, no ano passado, eu diria até tardiamente, a OIT colocar como um dos princípios e direitos fundamentais do trabalho o direito dos trabalhadores a um ambiente laboral seguro e saudável. Um reconhecimento àquilo que está acontecendo na vida real, na vida dessas pessoas. Falando rapidamente da inspeção do trabalho em saúde e segurança do trabalho, no mundo inteiro existem serviços, no mundo civilizado ao menos, existem serviços de inspeção do trabalho de caráter administrativo. Todos esses serviços, pessoal, eu estudei bastante tempo esse tema, né, de alguma forma incorporam a questão saúde e segurança. Exatamente porque saúde é um bem que não é passível de negociação, de alienação, né? Existem, inclusive, serviços como nos Estados Unidos e na Inglaterra, que são exclusivamente de saúde e segurança no trabalho. Cada país adapta esse serviço às suas necessidades. Evidentemente, por exemplo, que num país que criancinha ainda trabalha, num país que ainda escraviza o seu trabalhador, o serviço de proteção ao trabalhador, o serviço de inspeção do trabalho tem que se adaptar a esse perfil e combater essas iniquidades. Mas a saúde e segurança é um bem, né? E como bem deve ser preservado. Já falei para vocês, né? A alegria, a dor e a delícia de ser o que é. Nós temos algumas medidas que a OIT chama de enforcement, né? É aquilo, para a gente traduzir bem simplesmente, aquilo que leva as empresas, os empregadores, a simplesmente cumprirem a lei. Então, pode ser notificações com prazo para correções, autuações. Em saúde e segurança, as autuações têm um problema. Vocês imaginem que para uma empresa implantar, por exemplo, um sistema de ventilação para exaurir poluentes dos seus processos de produção. Recentemente, uma empresa que eu fiscalizo implantou um sistema assim, e essa implantação, projeto e tal, custou R$1,5 milhão, né? R$1,5 milhão. Uma autuação de R$3.000 não vai fazer, do ponto de vista monetário, né? Não vai fazer com que uma empresa, de repente, mude de ideia. Embora seja um instrumento muito interessante. O que nós utilizamos bastante, e não é uma sanção, né, são as chamadas interdições, que acontecem quando determinados níveis de risco são atingidos. Isso tudo a gente pode chamar, né, o pessoal chama de diálogo social, talvez momentos como esse que a gente está aqui e a gente acha extremamente importantes. Mas, na verdade, a própria presença do auditor fiscal do trabalho no espaço de trabalho é um momento de diálogo. É lá que as coisas acontecem, né? Não é na reunião de gabinete, não é numa reunião em outro espaço, é lá no espaço de trabalho que as coisas são verificadas e as coisas e
e é levantado aquilo que deve ser corrigido. Aqui nós temos as autuações na questão saúde e segurança, elas não representam em torno de algo, 20% de todas as autuações efetuadas pela inspeção do trabalho, né, aqui em 2023, né, mais ou menos 20%. Falando rapidamente da nossa interface com o judiciário trabalhista, é evidente que qualquer ato administrativo pode ser contestado. Isso é da natureza, é um direito constitucional, ninguém discute. Talvez a nossa maior interface com o judiciário, né, seja a questão que já foi levantada pela Jaqueline, dos questionamentos perfeitamente legais, né, a autos de infração e termos de interdição. Então, pessoal, para vocês que não conhecem, né, a gente, ou conhecem em parte, as interdições elas são colocadas sempre que atingidos determinado nível de risco, e mesmo se esses riscos forem pouco sensíveis aos nossos sentidos. Neste caso é uma pintura, e essa pintura tem uma série de solventes e catalisadores que podem, ao longo do tempo, em exposições crônicas, destruir a saúde daquelas pessoas que estão expostas. E esse setor foi alvo de interdição. E eu preciso fazer um comentário. A afirmação que a reforma trabalhista não atingiu as questões de saúde e segurança é uma falácia, porque a permitir, por exemplo, a fragmentação e a terceirização sem freios das atividades, o que a gente vê hoje no campo, pessoal, na vida real, não é na vida fora, né? Mas na vida real é que as piores atividades, as atividades mais sujas, as atividades mais perigosas à saúde são destinadas a trabalhadores terceiros, como é exatamente este caso aqui, uma grande empresa petroquímica nacional que todos vocês conhecem. Enfim, né? Algumas liminares também foram concedidas em situações, não questionando o direito, muito menos a respeitável decisão do judiciário, mas em situações que para nós eram absurdas, como este caso aqui, onde um trabalhador ingressa numa máquina chamada uma injetora de alumínio, e ele ingressa com o corpo inteiro, e aquelas condições mínimas, né, de dispositivos de proteção não foram instaladas e respeitadas. Vocês avaliem o que pode acontecer se a máquina fechar, né? Esta liminar, infelizmente, foi mantida depois de uma discussão no judiciário. Nós também temos vitórias. Este trabalhador é um motorista de caminhão, viu, Jaque? Este motorista, até tempo atrás, no Rio Grande do Sul, ele fazia operações na indústria do petróleo. Uai, motorista, né? E neste caso aqui ele estava carregando um caminhão-tanque. Nós fizemos um projeto, atuamos em todas as grandes distribuidoras, interditamos essa atividade como ela está aqui, né, pelo série de riscos, pela exposição cancerígeno, que é o benzeno. Enfim, né, essas interdições foram todas judicializadas, e para nossa alegria, depois que é natural, num processo de muita discussão, a maior parte dessas interdições foram mantidas pelo Poder Judiciário. Então, hoje, no Rio Grande do Sul, talvez seja um dos poucos estados, ou no resto do Brasil, esses trabalhadores motoristas de caminhão continuam fazendo essa atividade, tá, pessoal? No meu estado, há um hiato, né? Há uma possibilidade, então, que pessoas contratadas diretamente pelas distribuidoras realizem essa atividade. Um outro caso bem conhecido, eu já vou terminar, né, é aquilo que nos basta olhar para cima nas grandes cidades, o caos do sistema de telecom e sistema de distribuição elétrica nos postes. As pessoas intervêm nesses sistemas anárquicos sozinhas, muitas vezes, portando um grande equipamento de proteção que é a escada, que não é equipamento de proteção, eu estou ironizando, né? Então, o que nós temos de óbitos e choque elétrico, né, nessas atividades é impressionante, tá? Esta pessoa foi em São Paulo, em meu estado aconteceram vários casos. Essas interdições foram também questionadas e, para nossa alegria, embora o poder dessas empresas da área de telecom, especialmente, né, em vários sentidos, essas interdições foram todas mantidas pelo Poder Judiciário, né, depois de perícias e tal, os procedimentos afim. Um caso recente de 2023, setor petroquímico.
Isso são escadas tipo marinheiro, né? Essa aí tinha 4,9 metros de altura. Foram interditadas porque não tinha nenhum tipo de segurança caso o trabalhador se despencasse lá de cima, né? Trabalhador não é atleta, trabalhador não é militar, uma população heterogênea. Infelizmente, está vigente uma liminar, sem ouvir a União, né, onde essas pessoas, como está fazendo o colega ali no centro da foto, continuam acessando essas escadas, né, sem nenhuma proteção sequer a nível individual. A gente não respeita demais as decisões do Poder Judiciário, a gente quer participar, quer ajudar, mas a gente também quer ser ouvido, né, pessoal? Então, conceder uma liminar nos termos que a empresa queria nesses casos, não é um problema meu, né? Eu vou para casa, tenho a minha família, tenho o meu emprego, é um problema grave dessas pessoas que estão aqui. Para terminar, né, porque a gente fez uma referência a uma mitologia, né? Porque muitas vezes a gente se sente como esse atleta aí, né? Carregando uma pedra morro acima para toda manhã a pedra está lá morro abaixo e a coisa não tem fim. Então, para que a gente rompa esse elo, né, de infelicidade, que são os acidentes e os adoecimentos, a gente gostaria e a gente pensa certamente que todos nós, inclusive o judiciário, inclusive advogados, inclusive empresas, inclusive a patronal, trabalhadores, a gente tem que se reunir num objetivo comum. Isso aí não é bom para ninguém, né? Isso não faz bem para ninguém. Enfim, né, a saúde também é uma construção social. Ali está o nosso contato da nossa unidade central em Brasília, agradecendo a presença de vocês, obrigado e me coloco à disposição. Obrigado. Pois ouvi já muitas vezes ao longo da carreira, muitos advogados dizerem para mim que a empresa tem um caixa para pagar as multas do Ministério do Trabalho. Fazendo a colocação com relação ao valor das multas, dos autos. Eu digo para vocês, os novos, né, as novas gerações que estão aqui, não façam isso. Vocês estão colaborando com o passivo trabalhista das empresas. As multas podem não ser tão altas, mas elas são a prova, os documentos que são usados pelo Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual. É com elas que vão a representação civil e criminal, né? E eu falo para vocês com muito orgulho que eu tenho 100% de efetividade das ações judiciais na Justiça Federal. 100%. Nunca perdi uma. E eu falo isso com orgulho e com dor, porque até chegou o auditor lá para tomar sua providência, muita gente adoeceu, ou foi escravizada, ou houve exploração de criança e adolescente, porque quando o Estado chega no Brasil, ele chega tarde. Essa é a verdade. Com muito orgulho também, eu vou chamar aqui um dos nossos orgulhos da Inspeção do Trabalho, Cláudio Menezes, da equipe de sistemas de dados, o nosso desenvolvimento tecnológico. Cláudio, muito obrigada por aceitar. Coordenador nacional, é o coordenador dos coordenadores dos sistemas da Secretaria de Inspeção do Trabalho. É um prazer, Cláudio. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Agradeço também a organização do evento, um evento excelente. Acho que é uma plateia excelente. É sempre uma grande oportunidade você estar aqui para apresentar um pouco do trabalho que a Inspeção do Trabalho faz. Nessa questão da primazia de dados, hoje nós processamos nos nossos sistemas dados do E-Social, que é uma realidade desde 2018. São 400 milhões de registros por mês que são enviados por todas as empresas do Brasil. Esses registros, então, são processados para gerar malhas, para gerar informações para a auditoria, para possibilitar que cada vez mais nós atinjamos alvos realmente efetivos.
onde nós possamos chegar às empresas que mais precisem da nossa atuação. Também nós processamos dados das GFIPs, que nós recebemos da Caixa Econômica Federal, são 328 milhões de registros por mês, ou seja, um volume bastante grande para ser processado, para ser separado, para ser analisado. E hoje há uma migração, né? Nós temos aí o FGTS digital chegando a partir de janeiro de 2024, janeiro, fevereiro de 2024, onde nós teremos uma nova plataforma e nesse momento nós já estamos recebendo os dados do legado, que seriam os dados do passado, né? Lógico, passado e presente, né? Da Caixa Econômica Federal. Nós temos já hoje 6 terabytes de dados e estão faltando ainda 36 terabytes de dados para serem recebidos, processados e organizados para que a gente possa produzir informações úteis para a fiscalização. Aqui, rapidamente, apresentar a vocês uma evolução do número de empresas, de empregados, de trabalhadores e também do quadro de auditores fiscais. Eu utilizei o ano de 2019 como referência, então ele seria o ponto zero. E observe que o número de empresas ali, a linha amarela, aumentou em torno de 15% nesses últimos 5 anos. Nós estamos falando de dados até setembro de 2023, então ainda há uma pequena margem ainda de crescimento até o final do ano. Mas observe que é um crescimento de 15% nesses últimos 5 anos. O número de trabalhadores, nós temos ali um crescimento de 30%. Nós saímos em 2019 de 35 milhões de trabalhadores seletistas para 45 milhões de trabalhadores seletistas. E finalmente, em verde, a evolução ou a involução do número de auditores. Nós saímos de 2.200 auditores, senhores. Não é 2.200 milhões de auditores, nem 2.200 mil. São 2.200 auditores para atuar em todo o país para apenas 1.900. Ou seja, tivemos um decréscimo do número de colegas da ponta que estão ali atuando nas questões de segurança, nas questões de jornada, nas questões de registro, para trazer aos nossos trabalhadores um mínimo de dignidade. Isto mostra um pouquinho das dificuldades que nós estamos enfrentando hoje na nossa atuação. Aqui, senhores, temos um pequeno resultado, né, do nosso trabalho ao longo desses últimos 5 anos, a evolução desse trabalho. Observem em número de empresas, seria a linha azul, que nós saímos de 220 mil empresas auditadas em 2019 para, em setembro de 2023, 124 mil empresas. Fazendo uma projeção até o final do ano, provavelmente nós vamos chegar a 160 mil empresas auditadas. Poxa, vocês diminuíram o número de empresas, diminuímos. Mas observem que para o número de trabalhadores registrados, ou seja, trabalhadores que a auditoria encontrou sem carteira assinada, numa fiscalização, e conseguiu contribuir para que aquele trabalhador tivesse seus direitos garantidos, nós saímos de 48 mil, estamos com 44 mil trabalhadores registrados neste ano de 2023, na data de setembro, no corte de setembro, com a previsão de um acréscimo de provavelmente mais 10 mil trabalhadores, ou seja, chegaremos muito provavelmente a 50 a 54 mil trabalhadores registrados no final de 2023. Isso quer dizer, senhores, que nós diminuindo o número de empresas em quase 60%, nós aumentamos a nossa efetividade de alvos, vamos dizer assim, né, de ir nas empresas que efetivamente necessitam ser fiscalizadas de uma forma bem interessante. Não vou dizer excelente, mas bem interessante. Dado ainda, inclusive, a diminuição do nosso quadro, né, que reduziu 15%. Temos ainda os dados ali do FGTS, houve um encolhimento realmente do valor, né, mas a projeção seria algo em torno de 5 bilhões de recolhimento de FGTS recolhido sob ação fiscal, ou seja, dinheiro que estava sendo sonegado pelas empresas, que passou a ser, então,
a contribuir, vamos dizer assim, para os cofres, né, dos valores que os trabalhadores têm direito. Irão receber no futuro quando houver a sua rescisão. E eu deixei para citar por último ali, senhores, os aprendizes. O aprendiz, ele seria uma das formas mais, eu diria até nobres, de atuação do auditor fiscal do trabalho. Logicamente, toda a questão de regularizar a situação do trabalhador, protegê-lo na sua saúde, tem um fator fantástico, isso move o seu coração. Para aqueles que estão na rua, que estão ali no dia a dia, atuando e desempenhando seu papel, você chega em casa com a alma lavada. Mas a questão dos aprendizes, ela tem um efeito multiplicador. Você não só está... o que é o aprendiz, né? É um jovem de 14 a 24 anos que tem a carteira de trabalho assinada para estudar num curso de formação profissional. Normalmente do Sistema S, Senai, Comércio, Indústria, Transporte Rural e Sistema de Cooperativas, né? Trabalhadores em cooperativas. Então esses jovens têm a carteira assinada pelas empresas para poderem estudar. Num país onde há tantas dificuldades econômicas, isto, em muitos casos, senhores, é uma mudança, uma transformação fundamental na vida daquela família. Muitas vezes aquele jovem é um dos poucos que trabalha de carteira assinada. E esses jovens não só têm essa questão de estudar e fazer a prática também, que em muitos casos existe na empresa. Eles estão recebendo uma qualificação que vai diferenciá-los. Eu vou mostrar um pouco mais à frente a questão dos salários. E esses jovens têm um salário diferente. Eles já entram no mercado de trabalho com uma qualificação, com uma responsabilidade muito maior. E não só, senhores, pela questão do conhecimento técnico, mas também pela gratidão que eles sentem da empresa que os contratou. É uma linha de corte na vida desses jovens. Nós estamos falando ali em 135 mil jovens que a auditoria fiscal conseguiu regularizar o contrato. Em 2023 temos 76 mil, numa projeção até dezembro chegaremos próximo dos 100 mil. Mas mais que isso, senhores, no Brasil, se nós contarmos, esse é um trabalho que nós já fazemos há mais de 20 anos. Tá? Eu estou trazendo dados de 5 anos, mas é um trabalho que é feito antes da década de 90. Nós saímos de 300 a 200 mil aprendizes no país ano para 700 mil aprendizes ano. Isso são 700 mil jovens, senhores, na idade, no início de suas carreiras, recebendo uma qualificação profissional que irá durar para a vida inteira. O Sistema S, ele tem uma característica muito interessante, que ele não só prepara a pessoa para a função, ele também tenta preparar a pessoa para o mundo do trabalho, dando àquele jovem a capacidade de migrar, de evoluir, de aprender naquilo que ele está fazendo. Essa questão da aprendizagem, eu estou aqui até me estendendo um pouco sobre ela, mas hoje ela é fundamental em nosso país, né? Você quer um país, você tem que ter formação, você tem que ter qualificação, você tem que ter educação. Logicamente, saúde, segurança, tudo acompanha. Mas se você quer crescer realmente, você sabe que a educação é um dos caminhos fundamentais. Bem, como nós trabalhamos a nível de planejamento, né? Quais as estratégias que a gente utiliza hoje em nossos trabalhos? Nós temos, para todo o país, né, cada regional, cada estado, tem um planejamento estratégico e diretrizes emitidas pela Secretaria de Inspeção do Trabalho. Ao longo desses anos, senhores, tem ocorrido um aprimoramento da inteligência fiscal, ou seja, nós estamos produzindo informações para que os colegas de ponta, que estão lá no seu dia a dia, eles cheguem na empresa cada vez mais donos da situação. Houve uma época, assim que eu comecei, em 95, 96, onde nós chegávamos na empresa para coletar os dados. Hoje não, o auditor lá chega para perguntar à empresa por que ela não fez isso, por que ela não fez aquilo. Nós
E isso já chega a ser uma surpresa. Ué, mas o senhor sabe quem são os meus empregados? O senhor sabe que ele está trabalhando em determinada atividade? O senhor sabe que ele faz horas extras? O senhor sabe que ele ficou afastado por uma doença? O empregador, às vezes, até se assusta com a riqueza e o detalhe de informações que nós chegamos a... Pô, fulano não tirou férias, por que o senhor não concedeu férias a fulano? Todas essas informações hoje estão disponíveis e o auditor já chega com um resumo delas para, logicamente, nada elimina a visita ao estabelecimento, né? A visita em loco, onde o auditor faz a inspeção do local, entrevista a trabalhadores. Essa é uma atividade fundamental, porque o papel, gente, ele pode enganar, mas a entrevista não. Quando você chega ao trabalhador e conversa com ele, e você vê que ele não tem nada no cartão ponto dele, mas o cara está cansado e o cara está exausto, e você vai perguntando, não, eu fico aqui até depois do expediente. Sim, mas o teu cartão ponto não está, moça, porque infelizmente nada é registrado. Então essa entrevista, ela permite que você comece a identificar até as fraudes, né? É um dos métodos, né, que nós utilizamos para identificar fraudes e situações do dia a dia lá que nós enfrentamos durante a visita à empresa. Uma coisa muito importante que nós fazemos é troca de experiência entre os estados, senhores. O país é muito grande, então cada estado acaba tendo uma situação inusitada, um tipo de fiscalização diferente. Então nós fazemos reuniões periódicas onde essas trocas de experiência, olha, eu fiscalizo tal atividade econômica de tal jeito. E esse jeito se mostrou muito mais efetivo. Essas trocas de experiências são fundamentais. Essas parcerias com outros órgãos, elas nos auxiliam a identificar casos graves ou, inclusive, obter apoio para que, ao chegarmos na empresa, você não chegue lá, entre aspas, sozinho. Não, eu já estou com o Ministério Público, já estou com o Ministério Público Estadual atrás, na retaguarda, para nos auxiliar em outras tarefas que vão decorrer daquela ação. Muitas vezes uma ação fiscal ela não é só apenas trabalhista, você vai ver lá um crime, você vai ver lá uma situação grave de iminente risco da vida do trabalhador ou ainda um acidente, como o Luiz Alfredo conversou com vocês, grave. E isto é de extrema importância que isso seja verificado de uma forma imparcial e com muita seriedade. Hoje, nós utilizamos diversas ferramentas para nos auxiliar em nosso trabalho. Uma delas, que eu vou apresentar um pouco à frente, é o perfil sociolaboral brasileiro. Esse perfil sociolaboral brasileiro ele não é uma estatística, senhores, são os dados de todos os trabalhadores seletistas do país. Então, nós não fizemos uma entrevista, não, nós somamos os dados e coletamos essas informações que são coletadas do E-Social, sob responsabilidade dos empregadores, que fazem essa declaração, e isto gera uma informação estatística disponível a todos os auditores. Em breve, aliás, já está em produção o domicílio eletrônico trabalhista, que será um canal de comunicação com as empresas para apresentação de documentos, apresentação de defesas, diálogo com a empresa, notificações. Ainda está sendo ampliada a instalação dessa plataforma para vários estados, ainda estamos numa fase inicial, mas em breve estará disponível a todo o país, a todas as empresas. O FGTS Digital, que eu havia comentado com vocês, está integrando toda a forma de depósito do FGTS. Temos também o sistema Cronos, que é um sistema de análise e verificação da jornada de trabalho, nós veremos um pouquinho dele. E, finalmente, nós temos ali o sistema auditor, que é um sistema também que é utilizado pela grande maioria dos auditores para notificações de débito, emissão de autos de infração, entre outras tarefas que a aplicação faz. Esses são alguns sistemas, senhores. Nós temos mais de 10, 15 sistemas, logicamente aí já dedicados a áreas específicas de atuação da fiscalização, né? O nosso colega vai falar em breve sobre as pessoas com deficiência. Já falei dos aprendizes, nós temos elementos para também outras atividades,
como trabalho escravo, trabalho infantil, ah, identificação de informalidade, ou outros sistemas que são, vamos dizer assim, mais setorizados, que a fiscalização tem acesso para a seleção e efetiva fiscalização de empresas que realmente necessitam da ação fiscal. Bem, passando ao perfil sociolaboral brasileiro, eu queria mostrar um pouquinho para vocês esse gráfico. Então aqui, senhores, nós temos o total de empresas com trabalhadores no Brasil. Ali nós temos 5 milhões de empresas. Eu havia colocado 3 milhões e meio antes, mas por que tem 5? Aqui, senhores, estão os empregadores domésticos, tá? E também estão os empregadores rurais. Então, com essa aplicação, você pode selecionar aqui o CNPJ básico de uma empresa, por exemplo, uma rede de supermercados, um setor bancário, um banco, e você filtra todos os trabalhadores daquela empresa. Então, aqui nós temos 45 milhões de trabalhadores no Brasil, já dividido por sexo. Aqui nós temos 19, aqui eu não estou conseguindo chegar, mas 19 e 25 milhões, né, de trabalhadores, homens e mulheres. Nós temos aqui por faixa etária, né, divididos por faixa etária. Nós temos lá em cima a questão dos imigrantes, quantos imigrantes estão registrados no país. Descendo um pouquinho, nós temos aqui uma relação de pessoas que já foram demitidas, um histórico desse número, essa efetiva quantidade de pessoas que já foram demitidas. E aqui um pouco à direita nós temos os dias trabalhados. É interessante que os trabalhadores ativos têm uma quantidade de quase, se nós olharmos ali, 5 anos em média de tempo de trabalho, né? Os trabalhadores demitidos, eles ficam ali, 3 meses na empresa. Eles cumprem o período de experiência e acabam acabam sendo demitidos. Aqui você pode fazer filtros por UF, por município. Então, você pode pegar, por exemplo, uma rede de supermercados, identificar quantos estabelecimentos ela tem numa unidade da federação, no município, quais são os trabalhadores dela, quantos são os trabalhadores dela por sexo. Nós veremos aqui à frente dados, por exemplo, de média de idade, né, e média salarial. Então, ali em cima, senhores, temos a média salarial no país. Essa é a média salarial de todos os trabalhadores registrados de carteira assinada no país. Temos uma divisão por sexo. Aqui abaixo nós temos uma divisão por raça, tá? Então vocês podem observar que a média de idade dos trabalhadores, a média salarial dos trabalhadores. Você pode fazer seleções pelo CNAE. Então, se você quiser estudar, um auditor fiscal do trabalho vai fazer um trabalho numa empresa, ele pode aqui selecionar, não, eu vou fiscalizar uma empresa da construção civil. Vou ver qual é a média de salarial naquele meu município. Então, ele seleciona o estado, seleciona o município, seleciona o CNAE, ele vai saber, a média do número salarial dos trabalhadores é essa. A situação que eu vou encontrar nessa empresa tem que ser próxima a isso. E aí ele consegue fazer uma avaliação do que ele vai encontrar. Aqui, logicamente, são filtros mais específicos para saber se há aprendizes no estabelecimento, filtros por idade. Se você quiser saber toda a população de 0 a 15 anos, logicamente a gente colocou de 0 a 15 porque essa é a característica do filtro, mas com certeza não vai ter ninguém abaixo. Bem, 99,9% estará acima de 16 anos, tá? Mas existem casos, logicamente, aprendizes até 14, e por incrível que pareça, existem alguns casos muito extremos de abaixo de 14 anos, mas existem, e declarados não é social, é bem estranho, mas existem. Finalmente, ainda um pouquinho sobre esse perfil, nós temos aqui um recorte, existem outras partes desse painel, mas ainda ali temos aqui um recorte por ocupação. Essas aqui, senhores, são as ocupações com maior número de trabalhadores no país. Então, nós temos ali vendedores, faxineiros, auxiliares de escritório, aparecem como as ocupações que mais têm trabalhadores no país, né? Eu acho que isso é uma questão que depõe contra em si, contra o papel que a sociedade está fazendo, né?
nós precisamos de qualificação, nós precisamos de pessoas cada vez mais capacitadas para exercer atividades que lhe deem uma condição de vida mais digna. Acho que isso é uma das prerrogativas da Constituição, né? E esse também faz parte do nosso papel. Quando eu comentei da questão da aprendizagem, este é um dos meios, um dos caminhos, né? É um caminho real, é um caminho que a auditoria fiscal persegue, e é um caminho que nós sabemos, pelo grau de retorno, em alguns estudos dos próprios órgãos do Sistema S, eles têm uma taxa de mais de 95% de empregabilidade do aprendiz ao término do seu curso, e isso facilita bastante o trabalho deles. Para finalizar, senhores, apenas um pouquinho da questão do sistema Cronos, que é o sistema de jornada. Como o Luiz Alfredo comentou, a longa exposição às jornadas de trabalho é um principal fator a nível mundial de acidentes. O sistema Cronos ele faz a análise da jornada de trabalho. Aqui nós temos um pequeno resumo. Esse sistema ele foi aprimorado, ele é um sucessor do sistema anterior, chamado de jornada. Ele foi lançado, iniciou os seus trabalhos em maio deste ano. Ele é um sistema que faz uma análise de todo o sistema de ponto eletrônico que as empresas possuem. E observem ali que ao longo desses últimos 7 meses, né, que nós estamos ali no gráfico, temos mais de 1.000 empresas fiscalizadas, 217 mil trabalhadores alcançados. Número de empregados prejudicados, 163 mil, mais de 60% dos trabalhadores que foram fiscalizados nessas empresas, dessas empresas que foram fiscalizadas, tinham problemas de jornada em acesso. Por quê? Porque o filtro foi efetivo no sentido de identificar os melhores locais a serem fiscalizados. E observem os dados finais ali, o número de irregularidades, 8 milhões de irregularidades do canto superior direito, encontradas nesses estabelecimentos, mostrando a importância desse trabalho para que a gente possa cada vez mais atingir o trabalhador, corrigir essas situações, essas irregularidades, logicamente tendo essa questão ainda do auto de infração, que são pequenos valores, mas a presença fiscal ela é importante para diminuir esse tipo de problemas. Caso haja necessidade de obter informações sobre esses sistemas, principalmente do sistema de perfil sociolaboral, entre em contato com as seções de fiscalização das unidades dos estados, e todos os auditores fiscais têm acesso a essa plataforma. E agradecendo, senhores, aqui o e-mail da nossa coordenação nacional, né, e o meu e-mail também. Eu agradeço a todos pela atenção, muito obrigado e tenham todos um bom dia. Para nós, da inspeção do trabalho, essa evolução tecnológica, né, Cláudio? Chega aqui um pouquinho. Ela é importante demais. Nos torna mais assertivos, nos torna mais bem direcionados, né? Essa questão que envolve a jornada de trabalho, o Cronos, na verdade. Eu me lembro do sistema Cronos na época da origem do GETRAC. Lá em 2009, quando começou, nada que nós, assim, tudo que desenvolvemos é um processo, né, Cláudio? Isso. É um desenvolvimento, há um desenvolvimento permanente, Isso. né? Inclusive os autos, levantamento de débito de FGTS, o E-Social, o FGTS Digital, são plataformas desenvolvidas por auditoria. O E-Social é um condomínio, né? Mas o FGTS Digital é da Auditoria Fiscal do Trabalho, é um desenvolvimento da nossa equipe de TI. Então, meus parabéns, né? Meus parabéns. Vai facilitar muito a vida dos trabalhadores, o FGTS Digital, das empresas, dos advogados, dos juízes, procuradores, auditores, né? Vai facilitar a vida de todo mundo, com credibilidade, com transparência, né? Realmente é uma revolução. E tem uma informação importante, que é por isso que eu pedi o Cláudio para ficar aqui. Essas plataformas todas, elas servem são muito utilizadas por nós, por mim, inclusive. Eu vou dar um exemplo. Eu coordeno as fiscalizações do setor de saúde no estado de Goiás. Pública, privada, filantrópica e militar. Na época da Covid, em razão de uma tragédia, o que aconteceu com os estabelecimentos de saúde? Precisavam de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas,
assistentes sociais, psicólogos, enfim, a equipe multi precisou necessariamente ser incrementada em razão do número de pessoas que estavam sendo atendidas, né, na época. Eu estou falando para o Goiás, tá? Eu sou auditora fiscal do trabalho Goiás. Então eu fazia parte do COI, a gente pega essas informações todas, eu sabia que estavam contratando médicos, enfermeiros sem aquela qualificação necessária. Quem trabalha em emergência, urgência, UTI, esses profissionais, isso é uma especialidade. É uma especialidade médica, é uma especialidade da enfermagem. Você sabe o que aconteceu na Covid? Mistura reforma trabalhista, começaram a contratar as pessoas em cooperativa, PJ, né? E qual que era a alegação na época? Nós precisamos de profissionais, tem que ser rápido, tem que ser isso. Gente, cada momento, cada circunstância realmente foi uma tragédia, precisava ter contratações. Houve, em relação às contratações de trabalhadores da saúde, um vale tudo, isso foi acontecer. Agora, o que nós não toleramos, que é a ação fiscal agora, que estamos já há algum tempo realizando, né, pós 2021, é o combate a essas formas aí de contratação, que como o meu colega Luiz Senza falou, a reforma trabalhista afetou sim a saúde e segurança no trabalho. E quando você fala em saúde, você fala em segurança do paciente, fala segurança do trabalhador. Quem quer aqui ser atendido por um médico na UTI que não seja especialista na área? Quem quer fazer uma cirurgia com uma pessoa que não tem a devida qualificação? São questões que a gente não sai publicizando por aí, porque senão a gente fica desesperado. Se você soubesse o que rola dentro de um estabelecimento de saúde que tem esse tipo de perfil, por exemplo, né? Mas para vocês perceberem que o mau aproveitamento, a reforma trabalhista pode ser uma oportunidade? Pode. De repente precisava-se, ninguém aqui é contra a reforma, a gente tem que melhorar as questões, mas a gente não pode retroceder e retroagir, né? A gente tem que ter uma lembrança persistente, porque a gente não pode esquecer o passado, porque a gente tem que estar num processo de evolução constante. Mas a gente tem que também olhar o passado, porque tudo aquilo de ruim que aconteceu, a gente tem que ter aquela meta, aquele objetivo constante de que aquilo ali não pode voltar mais. Hoje a luta nossa no estado de Goiás é árdua com relação a essas formas de contratação na saúde. Um reflexo ainda da pandemia, porque é óbvio que interessa pagar menos salário para médico, para enfermeiro, aí vem a questão do piso da enfermagem, né? Enfim, são muitas questões. Cláudio, muitíssimo obrigada. Os sistemas nos ajudam e muito no combate às fraudes e todas essas formas de contratação que acabam potencializando os riscos de acidente. Detalhe, eu não sou da equipe que é focada na arrecadação do FGTS. A meta institucional da equipe que eu trabalho é salvar vidas, é prevenção de acidentes. Esse é o nosso objetivo na fiscalização, ok? Bom, e agora eu vou chamar o meu colega Arnaldo, que vai falar a respeito da inclusão da pessoa com deficiência, que é outra missão institucional muito cara da Inspeção do Trabalho, assim como a aprendizagem. Só para anunciar para vocês, Goiás hoje tem o maior programa de aprendizagem do Brasil. Nós temos um esforço fiscal de uns 10 anos aproximadamente, mas assim, nós só conseguimos fechar o diálogo com o governo do estado de Goiás. Hoje nós temos em quase 10.000 aprendizes que estão em fase de contratação pelo governo do estado de Goiás, dentro do setor público, né? E há aí uma meta, né, sempre progressiva de contratação. É o maior programa de aprendizagem do Brasil, um trabalho, né, que realmente é um destaque, aponta aí da fiscalização do trabalho. É claro que participa o Fórum da Aprendizagem, participa o Ministério Público e tudo, mas realmente nós somos a cabeça a idealização, as iniciativas, começaram com duas gerações de auditores para trás, e para vocês verem que o progresso é lento, mas a gente tem que continuar acreditando e tendo esperança, porque ele acontece, né, Arnaldo? Jaqueline, muito obrigado. Ó. Bom dia. Na pessoa do Dr. Alexandre Quintas, eu cumprimento os membros aqui do nosso painel, e o tema que eu escolhi para trazer para vocês é a questão do cumprimento da lei de cotas, que a fiscalização do trabalho
constituiu grupos específicos em todas as regionais para tratar desse tema, e estamos aqui para dar uma notícia do que é que tem acontecido. Né? E aí a pergunta que a gente coloca assim, que nós temos que refletir, é se a lei de cotas está realmente funcionando. Será que o que os números nos dizem sobre o cumprimento dessa nossa meta institucional? E aí eu trouxe aqui para vocês uma série histórica sobre a questão da lei de cotas. Vejam aí, no ano 2000, nós cumpríamos apenas 11,8% da cota estipulada por lei. Né? A lei é de 1991, mas a nossa série histórica que nós temos disponível num site chamado RadarCity, que é um site que traz todas as informações sobre a fiscalização do trabalho no Brasil, né? Começa no ano 2000. E aí, no ano 2000, nós cumpríamos 11,8% da cota e tínhamos no mercado formal de trabalho no Brasil 42.338 pessoas com deficiência com emprego formal registrado. Né? Eu coloquei aqui toda a série histórica, mas eu vou chamar a atenção somente para o último número, de 2021, que é o último número da série histórica que vocês encontram no do RadarCity. Então, no ano de 2021, nós passamos para 50,65% de cumprimento da cota. Tá? Saímos de 42 mil trabalhadores contratados para 831 pessoas com deficiência contratados. Tá? E aí eu trouxe um gráficozinho para visualizar, apenas para a gente ter uma visualização. Vejam que no ano 2000 a gente teve uma quebrazinha em termos percentuais. Por quê? Porque foi o ano da pandemia, foi um ano muito difícil, inclusive para a contratação das pessoas com deficiência. Nesse ano, inclusive, a gente se concentrou apenas em tentar impedir as demissões de pessoas com deficiência. No meio da pandemia foi estipulado uma proibição, as empresas não podiam demitir pessoas com deficiência, tá? E a gente teve uma quebra de uma evolução muito acentuada no cumprimento da cota. E aí eu peguei algumas cidades assim, de uma forma aleatória, apenas para que as pessoas tenham uma visão do esforço que foi feito pela sociedade brasileira. Eu digo que é um esforço feito pela sociedade brasileira, porque começa com as famílias, tá? As famílias que têm pessoas com deficiência, as mães que não se entregam e fazem de tudo para que seus filhos se desenvolvam, tá? As escolas, as empresas, as entidades de defesa dos direitos das pessoas com deficiência e também as instituições, a Inspeção do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, todo mundo que lida com a questão. Então vejam aí, a cidade de São Paulo cumpria 10% da cota, tinha 8.749 pessoas. E em 2021 pulou para 83 mil, né? E 12 pessoas com deficiência, saiu de 10% de cumprimento da cota para 43,52% da cota. Porto Alegre, que é a cidade dos meus amigos aqui, o Cláudio e o Luiz, Porto Alegre, no ano 2000, cumpria apenas 8,88% da cota. Tinha apenas 707 pessoas com deficiência contratadas nas empresas e pulou para 9.121 pessoas, chegando aí a quase 70% do cumprimento da cota. Tá? A gente tem Fortaleza,
920 pessoas e passou para 7.286. Vitória, 159 para 1.245, 55% de cumprimento da cota. Goiânia, 248 passou para 2.818, 48% de cumprimento da cota. E aí, finalmente, vou falar apenas de Foz do Iguaçu, que saiu de 49 pessoas no ano 2000 e passou para 220, indo para 58% do cumprimento da cota. Então, essa é uma estatística que vocês podem, lá no Radar City, verificar cidade por cidade, qualquer cidade brasileira, vocês encontram lá. Vocês encontram também as informações sobre os ramos de atividade, os tipos de atividade, e vocês vão saber exatamente qual é o desempenho da cota em qualquer lugar do Brasil. E vocês vão ver que de uma forma monótona, como se diz em estatística, de uma forma monótona, a gente tem sempre o cumprimento, um avanço no cumprimento da cota. Eu fiz um cálculo, pegando o desenvolvimento da cota de 2013 a 2022, e pegando aí também o período da pandemia, não excluiu o período da pandemia. Se tirarmos o ano de 2020, o resultado é um pouco diferente. Mas a taxa média de crescimento do cumprimento da cota de PCDs no Brasil avançou de 3,54% ao ano. Então, nós tivemos um incremento no cumprimento da cota, 3,54% ao ano. E aí, levando em conta esse percentual, eu fiz também um outro cálculo estatístico, verificando o tempo que nós ainda vamos levar para nós chegarmos a um patamar que a gente considera em políticas públicas como um patamar elevado do cumprimento de uma determinada norma. Então, estipulei aqui em 80% e fiz o cálculo. Nós vamos levar 12 anos para chegarmos em 80% do cumprimento médio da cota a nível nacional. E aí é uma reflexão que eu trago para essa plateia. 12 anos, o que representam 12 anos? Na minha vida representa muito. Eu já estou com 56, então 12 anos é um tempo muito expressivo na minha vida. Mas na vida de um país é muito pouco. Dentro do tempo histórico, e a gente tem que pensar aí na largura do tempo histórico, 12 anos é um intervalo de tempo muito pequeno. Então, se nós tivermos persistência, nós tivermos resiliência, mantivermos o foco e as instituições estiverem alinhadas no cumprimento do nosso propósito de incluir as pessoas com deficiência dentro do mercado de trabalho, daqui a uma década a gente vai poder dizer que o cumprimento da cota chegou num patamar ótimo. Isso é pouca coisa? Não é pouca coisa. Eu acho que a gente vai poder dizer que a sociedade brasileira se tornou uma sociedade melhor. Porque eu acho que um termômetro para a gente saber se uma sociedade é melhor ou pior é a gente verificar como é que aquela sociedade trata as pessoas mais vulneráveis. E as pessoas com deficiência, elas estarão vivendo numa sociedade muito melhor do que há 20 anos atrás. Nós vamos poder dizer para os nossos filhos que a gente melhorou a sociedade brasileira. Aqui eu tenho a última atualização, e aqui pega tanto as empresas que obrigadas a cumprir a cota, como as empresas que não
não são obrigadas a cumprir a cota, estão todas aqui num pacote só. Hoje peguei do mês 10 de 2023, nós temos 565.586 pessoas com deficiência no nosso mercado de trabalho. Tá? Então a gente saiu ali de 49 mil para 565 mil pessoas. Eu, sinceramente, desconheço no Brasil uma política pública tão bem sucedida. Tá? Vocês podem procurar resultados em vários setores. Dificilmente vocês vão encontrar uma política pública com tanto sucesso do ponto de vista dos seus números. E o que isso impacta? Isso impacta em muitas mudanças. Tá? Hoje a gente pode falar de uma coisa que a gente chama de economia da inclusão. O que é a economia da inclusão? Tá? Então, pelo mundo se movimentam bilhões de dólares com programas de acessibilidade, né? Com as chamadas tecnologias assistivas. E o Brasil é hoje um exportador de tecnologias assistivas, né? E de equipamentos de acessibilidade. Então o Brasil é um país que exporta próteses, é um país que exporta cadeiras de rodas, é um país que tem conhecimento de referência, tá? Na área de acessibilidade, e a gente vê também mudanças que estão acontecendo no mundo em torno da questão da acessibilidade. A gente tem um envelhecimento da população mundial, tá? E a gente sabe que as pessoas na terceira idade, elas muitas vezes têm dificuldade de locomoção. O setor hoteleiro, por exemplo, ele tem feito mudanças pelo mundo para se adaptar a esse público que tem problemas de mobilidade, e isso tem muito a ver com a questão da acessibilidade da cota. Tá? A gente tem grandes universidades brasileiras, como a Unicamp, desenvolvendo, e empresas criadas no Brasil sobre os mais diversos aspectos, desde customização de próteses, né, até tecnologias, softwares de libras para pessoas com deficiência auditiva, né? O Brasil é uma referência em relação a isso. E aí uma coisa interessante, né? Que a gente tem essa população de pessoas com deficiência dentro do mercado de trabalho, a imensa maioria deles estão aí entre trabalhadores que recebem 1 e 2 salários mínimos. Né? Mas a gente tem 52 mil pessoas com deficiência recebendo acima de 5 salários mínimos. Né? E essa tabela é uma tabela que está mudando. E eu vou mostrar para vocês por que essa tabela ela está mudando com o tempo. Tá? Vou tentar fazer uma interface aqui entre a questão do cumprimento das cotas e a questão educacional. Vamos ver o desempenho das pessoas com deficiência na educação. Porque nós tínhamos, assim, uma espécie de círculo vicioso, onde as pessoas com deficiência não se qualificavam porque não tinham local no mercado, não tinham vaga no mercado de trabalho, e por não terem qualificação, não tinham lugar no mercado de trabalho. Então era um círculo vicioso. Esse círculo vicioso ele está sendo quebrado no Brasil. Basta ver o que está nesse quadro. A maioria das pessoas com deficiência no nosso mercado de trabalho tem ensino médio completo. Tá? E depois do ensino médio completo, a segunda categoria de pessoas com deficiência no nosso mercado de trabalho é das pessoas com ensino superior completo. Tá? Peguei aqui as matrículas na educação básica. Então, a educação básica ela envolve tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio. Vejam o crescimento das matrículas de pessoas com deficiência na nossa educação básica.
Tá? Nós saímos de 752 mil pessoas com deficiência na educação básica para 1.400.000 no ano de 2021. Ou seja, a gente dobrou a inserção de pessoas com deficiência no nosso ensino fundamental no Brasil. Nós estamos incrementando o nosso capital humano, estamos diminuindo a quantidade de pessoas ociosas dentro da nossa economia, tá? E isso redunda numa maior riqueza social. Tá? E aí coloquei um gráficozinho só para a gente visualizar como se trata de uma questão ascendente, né? O número de matrículas. Peguei aqui no ensino superior, e aqui a mudança é mais notável. Em 2011, nós tínhamos 22 mil pessoas com deficiência no ensino superior no Brasil. Tá? Esse número ele vai mudando com o tempo, mas ele simplesmente triplica, tá? De 2011 a 2021. A gente passa de 22 mil pessoas com deficiência para 63 mil pessoas com deficiência dentro do ensino superior. O que isso representa? Então vamos imaginar que a Universidade Federal do Paraná, uma das universidades de excelência do Brasil, ela tem 22 mil alunos. Então a gente tem 3 universidades federais do Paraná em número de alunos sendo ocupadas por pessoas com deficiência no Brasil. Tá? Então a cota ela não implica somente no ingresso de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Ela altera o perfil educacional das pessoas com deficiência no Brasil. Tá? Ela muda o perfil educacional das pessoas com deficiência no Brasil. Coloquei também um gráfico aqui para a gente observar o crescimento exponencial das matrículas no ensino superior. Tá? E fiz aqui no trabalho que eu coloquei por escrito para compor os anais do evento, eu fiz uma coisa que a gente chama de correlação de Pearson. Tá? A correlação de Pearson é uma ferramenta que a gente tem estatística, onde a gente faz uma correlação entre variáveis. Na correlação de Pearson, a gente combina as variáveis em pares. Tá? E aí eu fiz um estudo, fiz uma correlação, a correlação ela vai de -1 a +1. Tá? E pegando as 3 variáveis, que é o percentual de cumprimento da cota, as matrículas do ensino básico e as matrículas do ensino superior, a gente percebe uma correlação positiva, tá? De 1+. Tá? Ou seja, existe uma forte correlação entre o cumprimento da cota com deficiência no Brasil e o desenvolvimento do capital humano na educação das pessoas com deficiência. Eu coloco para vocês uma última reflexão. Eu sempre digo que incluir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho é superar, né, uma exclusão multissecular. E com inúmeros obstáculos e barreiras, que não são simplesmente barreiras físicas, mas sim são barreiras de mentalidade, barreiras atitudinais. Eu digo que fazer a inclusão de pessoas com deficiência no Brasil é como mover uma montanha. Tá? Mas, no entanto, essa montanha está se movendo. Nós estamos conseguindo tirar a montanha do lugar. Tá? E eu acho que isso faz com que a gente possa sentir muito orgulho do que a sociedade brasileira está fazendo. Tá? Precisamos apenas de mais uma década. Daqui a 10 anos, vocês verão que a gente vai alcançar um patamar ótimo do cumprimento da cota e vamos colocar o Brasil
entre um dos países mais amigáveis para as pessoas com deficiência no mercado de trabalho no mundo. Muito obrigado. Senhores e senhoras, estamos aproximando do final do nosso painel e eu gostaria de agradecer aqui imensamente os debatedores, doutora Jaqueline, doutor Cláudio, doutor Luiz, doutor Arnaldo, que trouxeram aqui para a gente a visão dos auditores fiscais do trabalho nas suas atividades laborais. A atividade desse congresso ele foi muito profícuo no meu modo de ver, porque trouxe aqui diferentes visões daqueles que aqui participaram como palestrantes, como mediadores. Tivemos a oportunidade de ver a visão dos empregadores, dos sindicatos, dos empregados, dos que fiscalizam e também daqueles que julgam os casos que são postos na Justiça do Trabalho. E toda a crítica ela é bem-vinda, construtiva nesse universo que nós estamos aqui, universo acadêmico, universo de exposição de ideias. E isso é muito bacana e dá até a possibilidade da gente se entender melhor, Ou seja, ouvindo os auditores fiscais do trabalho aqui, suas queixas e muitas justas, da visão que o judiciário tem às vezes de um auto de infração, a gente pode ver como é bacana o mundo de troca de ideias nesse universo da academia. Por exemplo, às vezes o Poder Judiciário ele toma determinadas decisões em autos de infrações porque talvez não conheça o universo dos auditores fiscais. E esse meio que nós estamos aqui de troca de ideias, de troca de experiências profissionais, eles são fundamentais para que a gente possa ter um pouco mais de sensibilidade a analisar as questões que nos são postas. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui hoje, de ter participado desse congresso da Justiça do Trabalho, ou seja, do Direito do Trabalho, de forma a ver o simbolismo que isso significa, ou seja, são 5 painéis integrados aqui pela tecnologia, uma perspicácia muito grande do nosso coordenador científico, de juntar várias pessoas de mundos diferentes para tocar ideias e tentar e assim tentarmos evoluir na proteção dos direitos do trabalho, sem esquecer também que o trabalho é fundamental para que a economia possa ser pujante e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, eu agradeço imensamente a atenção de todos vocês, esperamos encontrá-los, os senhores e as senhoras, os estudantes, principalmente, no próximo congresso que virá com certeza aí, e assim o ministro Douglas vai ter vontade de fazer isso no próximo ano. Então, muito obrigado e pela atenção de vocês e um bom dia.